Ei, como está? Olá! Achei que você fosse demorar um pouquinho. Estava fora de casa, então vinha Espera um correr. pouco que eu não estou te ouvindo bem. Espera, deixa eu aumentar meu volume. Ah, estava muito baixinho. Fala de novo. Então, está tudo bem? Tudo bem. Perguntinha, né? É uma pergunta bastante interessante. Não é? Então, para o nosso tema de hoje é que é interessante. Olha só, vai ser a nossa última gravação do ano, Ok, tá? Aí a gente volta a gravar só em fevereiro. Esse é o nosso 14º programa. muito bem. Mas a gente não começou no início do ano, mas trabalhamos bastante, não é? Sim, foi muito, muito. Muito Trabalhamos bem. muito. Olha só, eu tô com roçadeira. Dá para ouvir o barulho? Não, Ai, que bom. não, Tem uma roçadeira em algum não lugar aí incomoda. perto de mim. Muito bem, já quer começar? Pode ser. Então tá, vamos soltar a nossa vinhetinha. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para navegar é preciso o nosso podcast, meu e da querida Dulcineia Pinto. Ela lá em Portugal. Eu aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, Brasil. Como você está, querida? Estou bem. E tu, como estás? Uai, estou aqui num país bem complicado, todo dia uma surpresa, mas estamos avançando. Eu tenho uma pesquisa que eu ando fazendo, sabe? Como se a ideia do capitalismo é nos manter numa guerra infinita, numa crise constante, como que a gente produz uma saúde nesse cenário? Então, essa tem sido a minha pesquisa nesse lugar. Como que a gente faz isso? Então, estou vivendo essa pesquisa imersa, uma pesquisa imersiva na crise e tentando um modo de produzir saúde a partir dela. Muito E bem. você? Olha, eu ando muito atarefada com o meu mestrado e então, pronto, cá andamos. Quando termina seu mestrado? Quando você defende? Termina a parte do estágio, termina em maio, junho, e Ainda tem depois, bastante coisa. Quanto sim, tempo? ainda é bastante tempo, porque agora são mais estes meses, não é, de estágio, e depois tenho o relatório, que tenho que defender o relatório, então o meu tema é o uso da imagem no ensino da história. Ah, e qual universidade e qual departamento? Então é aqui na Faculdade de Letras e é o Departamento de História. Muito bem. Olha só. E você vai ter uma defesa pública? Sim, é online, até é bom, Ai, que porque gostoso! é online, sim. Então Ai, será que quando pode gravar? Se puder gravar, a gente transmite. E adorar ver. Ver, eu quero ver, hein? Não esqueça de me mandar o link. não esqueço, não. Gente, a gente Posso está sempre gravar a minha. conversando furada, eu já passei vinheta, tudo. Ó, gente, vou pintar tudo de preto e branco aqui. Então vamos lá começar com coisas sérias, conversamos no final. Não, é sério também, é a vida viva. E a vida acadêmica, não é?
Sim. Quer começar já? Sim, vamos lá. Então, vou colocar o seu slide aqui. Tá aí. Então vá. Ó minha alma, não aspires à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Então eu tirei esta frase. Quer devagar? Vou repetir. Ó minha alma, não aspires à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Esgotar o campo do possível. Da onde você tirou essa? Então, de onde é que eu tirei esta? Tirei do prefácio aqui do Albert Camus, O Mito de Sísifo. Então, logo no início, logo no prefácio, nem é no prefácio, é mesmo na primeira página, ele põe assim, Píndaro. E o que está escrito ali é Píndaro? Era um poeta, não é? Era um grego, e creio que era poeta. Eu ainda fui ver, mas agora já não me recordo. Mas era um grego, sim. Não sei de que século é, deixei ir ver rápido. Que é para dizermos aqui na internet. É 518 a.C., Píndaro, pensador. Então foi um poeta grego, autor dos Epinícios ou Odes Triunfais. E a ele também se atribui a célebre frase: homem, torna-te no que és, diz a Wikipédia. Eu não consigo ler, sabe? Meu óculos está péssimo. A tela está uma nuvem. Ai, meu Deus. Mas pela grafia assim longe, eu vi que era Píndaro. E aí, eu uso nas filosofias da imanência, nós usamos demais, tanto que o tornar-se o que se é, que é um mote de Nietzsche, vem dessa citação de Píndaro. A partir dessa citação, ele produziu todo um arcabouço teórico, conceitual, de afirmação da existência, que está na base do nosso modo de entendimento de educação como building, como tornar-se o que se é, e a parte da produção de subjetividade, que a gente estuda nas nossas pós-graduações, como alguém se torna junto às artes manuais. Ou seja, o Píndaro está na top de linha aqui nas nossas referências. Não sabia. Não sabia que ele estava no top de referências. Eu trouxe-o aqui junto com os frutos apodrecidos, porque o tema que eu pensei, que andei semanas a pensar sobre este tema, primeiro comecei pela doença, depois passei para a morte, depois andei nos frutos apodrecidos e acabei por ficar então nos frutos. E trouxe esses tomates que eu fotografei na horta dos meus pais, na aldeia. Ah, a foto é sua? A foto é minha. Muito bem. E então eu tirei fotos a esses últimos tomates já em setembro ou outubro, que eles ficaram para lá, e o tomateiro continuou a dar. E eu tirei as fotos, alguns já estavam podres no tomateiro, não é? Alguns já estavam podres. O tomate é conhecido por já não ser bom a partir de determinada altura, não é? A partir do final de agosto já ninguém gosta muito de apanhar aqueles tomates, mas a verdade é que eu ainda fiz doce com aqueles tomates e polpa de tomate e coisas assim, com tomates que nós apanhamos já do tarde, não é? O tomate do tarde. E então eu era para trazer essa questão da doença e de como o fruto apodrecido é um sinal da morte e como, no fundo, isso me faz pensar sobre a morte, sobre esse decaimento da natureza. E, ao mesmo tempo, fez-me pensar numa série de coisas, porque na ecomitologia, nos cursos que eu tenho feito, nas pessoas que eu tenho encontrado, há uma visão muito ligada à natureza,
da morte como o renascimento. Só que por mais que eu tente, eu não consigo ver isso. Eu vejo... Interessante, porque quando eu olho o fruto, como você fotografou, eu só penso na semente, né? Sim. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem os tomatinhos pititinhos. E aí, vira e mexe, a gente pega o sumo dele, que sai com as sementinhas, coloca na batente da cozinha, da janela, e daqui a pouco está tudo rebrotando. Quando eu vejo, eu só vejo. Ou então o composto, não tem nada mais cheio de vida do que a compostagem, o humus, né? Interessante você não fazer uma associação que, para mim, é a primeira que eu vejo. Assim. E é também a associação de muitas das pessoas que eu agora sigo e que ouço e que converso, é essa associação que elas fazem e é essa associação que elas escolhem fazer também. Não é só a que elas fazem, é a que elas querem fazer. Sim, olha, eu até entendo que existe uma cultura desse renascimento, mas eu acho que ele é uma desculpa para a produção de uma metafísica, de uma transcendência, de uma morte não existe, tem um outro mundo, etc., que só serve aos poderosos para nos apequenar, historicamente, já que você está fazendo seu mestrado em história, esse outro mundo, isso que não morre, isso serve muito aos poderosos. Já me meti aqui mudando o tópico. Adoro a mudança. Então muda lá de slide também. Então, a propor, diz assim no mito de Sísifo. E eu revisitei este livro porque eu era para trazer outro autor, que é um existencialista cristão que eu gosto muito, que é o Søren Kierkegaard. Eu sei, conheço. Gosto muito dele. Mas eu também gosto muito do Camus. Olha só, eu não enxergo nada desse seu slide, tá bem? Nada, nem uma letrinha, nada. Então já vou ler, olha. Então diz assim o Camus. A propósito de um gestor de imóveis que se matara, diziam-me certo dia que ele perdera a filha havia 5 anos, que mudara muito desde então, e que essa história o havia consumido. Não se pode desejar palavra mais exata. Começar a pensar é começar a ser consumido. A sociedade não tem grande coisa a ver com estes princípios. O veneno está no coração do homem. É aí que ele deve ser procurado. Esse jogo mortal que vai da lucidez perante a existência à evasão fora da luz, é preciso segui-lo e compreendê-lo. Nossa, a gente tinha que ficar o dia todo nesse texto. Só esse texto. É engraçado que quando eu li o mito de Sísifo, eu fiquei um bocado magoada com o livro. Então eu abandonei o livro para ir no 3º capítulo. Disse, não leio mais, não quero mais ler isto, não gosto disto. Olha só, antes de você ler novamente, eu abri em outro lugar o vídeo para a gente poder já transmitir. Agora acho que vai dar. É só isso? É só isso. Então vou colocar de novo. Aliás, acho que eu vou ler em português de Brasil para facilitar. Tá bem? Então lê. Vou ler. A propósito de um gestor de imóveis que se matara, diziam-me certo dia que ele perdera a filha havia 5 anos,
que mudara muito desde então e que essa história o havia consumido. Não se pode desejar palavra mais exata. Começar a pensar é começar a ser consumido. A sociedade não tem grande coisa a ver com esses princípios. O veneno está no coração do ser humano. É aí que ele deve ser procurado. Esse jogo mortal que vai da lucidez perante a existência à evasão fora da luz, é preciso segui-lo e compreendê-lo. Albert Camus, em O Mito de Sísifo. Ufa, é. Ai, luta. Ele trouxe este trecho logo no início do livro, não é? Porque, como tu sabes, não é? Se calhar até melhor do que eu, ele fala do absurdo da vida e do suicídio e de como é que ele define o absurdo da vida, não é? E então eu chateei-me logo com o livro, pensei, porque levei-o muito a peito. Na altura, já foi há uns anos que eu li, levei muito a peito a questão do absurdo. E agora, quando reli, pensei, que interessante, vou usar. Como uma coisa muda, não é? Como a vida também muda. E o nosso entendimento muda demais. Eu fui uma adolescente existencialista. Eu li Sartre, tudo, dos mais grossos aos mais finos, ainda com 14, 15 anos. E, claro, li Camus, demais. Eu era muito existencialista. Hoje eu sou digamos assim, uma existencialista da imanência. Tem outra cor. Claro, é um existencialismo deleuziano? Mas a cor é diferente. Ele tem como, digamos assim, um instrumento de entrar na existência e sacar de lá, a título de Nietzsche, e mais do que Nietzsche ainda, aquilo que é potência de vida. É uma misturinha ali de Deleuze com Spinoza e Nietzsche que forma um maquinário que nos permite olhar para esse terror e buscar as potências. Porque, às vezes, no existencialismo, a gente fica um pouco mergulhado nesse lugar. É bom também, importante, mas a gente tem que aprender a olhar para esse lugar da existência e não ficar sempre pensando na semente, no que vai rebrotar, não, ficar um pouquinho ali na frente do apodrecido para fortalecer o estofo. E, quando você sair desse lugar, você sair dele não para um novo mundo, mas para um outro possível, para aquilo que é possível na existência e não fora dela. Bem, fiz uma miscelânea. Foi ótimo, sim. É mesmo isso, ele fala desse absurdo. E quando eu li a primeira vez, eu mergulhei muito nesse absurdo. E pensei, meu Deus, de caminho eu tiro-me da janela. Então, há esse perigo, que é, porque eu recordei o que tu disseste sobre o olharmos para o horror e como é que vivemos com o horror. Aqui é a mesma coisa. Como é que olhamos para o absurdo e continuamos a viver olhando para o absurdo. Então, ora, prossegue, vá. Foi lá outro slide. E eu, quando estive há uns anos em Barcelona e corri os museus todos. Então, nessa altura, que foi em 2019, fui ver uma exposição. E era esse interregno. A exposição chamava-se Interregno e era de um espanhol, o Paco Chavinet. E ele até tem, se depois clicarem aí nesse link, e ele até tem um site com a exposição e com outras exposições que ele fez depois.
E foi muito interessante porque a exposição dele era como se a realidade se tornasse um absurdo teórico. Então, era uma instalação, assim, numas salas. Ele encheu as instalações com terra, como tu vês aí, a terra toda no chão, tinha terra, a instalação estava coberta de terra, nós podíamos caminhar em cima da terra, e depois tinha um elemento muito forte, que é esse que tu vês aí à esquerda, que era uma escultura anatómica, baseada no corpo humano. Então tinha uma espécie de cérebro, tinha uma espécie de útero, que rodavam. Então ele era a ideia da mecanicidade que ele colocou ali naquele objeto grande. Mas o que me impressionou foi que essa fotografia da esquerda, estas fotografias são minhas, mas há na internet mais fotografias sobre a exposição para quem quiser ir ver. Então ele espetou nos paus gafanhotos. São gafanhotos? São animais, são insetos mortos. Então, impressionou-me muito porque, de facto, estavam coisas mortas ali. Não era só uma exposição artística com base numa ideia do deserto, do real, não é? Como se o real fosse um deserto absurdo. Era um lugar onde a morte estava presente através desses insetos que foram mortos e que foram expostos e musealizados em cima daqueles espetos. E pareciam assim umas aranhas, estavam assim retorcidos. Então, eu penso muitas vezes que ao longo, quando estava a fazer esta reflexão sobre a morte, eu percebo a ideia do renascimento, a sério que percebo, da semente, tudo muito bonito. Mas às vezes quando olho para a morte, a única coisa que eu vejo, logo, de imediato, é este absurdo, este deserto, o luto, o animal que chegou ao fim, não é? A vida que chegou ao fim naquele momento. Então acho que ele captou muito bem essa ideia na exposição dele, com um certo... a expressão dele era assim muito sombria, era assim muito... Tu entravas no espaço e sentias aquele absurdo do espaço. Era muito interessante. E é engraçado que ele não fez muito mais exposições, fez esta e mais 3, e ele não tem mais nada na internet. Não sei o que é que ele tem feito, este artista, ultimamente. Eu fui pesquisar por ele, e então ele tem este site. E então, passa lá. Ainda estou pensando. Ainda? Interessante, né? Como aquilo que é o horror, para um pode ser, digamos assim, a potência para o outro, não é? Muito legal. Muito bem, sigamos. Então ele diz assim, este texto eu tirei da internet, que é a descrição da exposição. O espaço está coberto... Queres ler tu ou leio eu? Eu leio? Está bem. Então, lê sim, lê, é ótima a sua leitura. O espaço está coberto por um mar de escombros, de ruínas áridas, onde a vida não tem lugar. Apesar disso, estranhas flores brotam dos escombros de uma realidade recentemente dinamitada e convertida no deserto do real. Estas flores são como organismos fractais, adaptados e sobreviventes de algum tipo de desastre. Uma praga de organismos terríveis, numa zona de exclusão onde as leis da biologia estão deformadas. Estar neste deserto é como estar no meio de uma realidade
que acreditamos ser confortável e compreensível, mas na qual existe uma enorme lacuna. Os detritos, a máquina, as flores, surgem por aquela fresta, sinistros e incômodos, irrompendo na superfície do que nos é familiar. Só rindo mesmo. Ficar aí é muito difícil, porque a gente já quer logo ir para outro lugar. Acho que essa é uma potência do existencialismo. Ele nos deixa mergulhado nessa atmosfera. E isso é muito importante para a afirmação da vida, que quase sempre é composta dessa atmosfera. Claro, em simultâneo, há muitas outras atmosferas, mas todo o maquinário, o lazer, a diversão, o entretenimento, quer que a gente não frequente essa atmosfera. Por quê? Lá vou eu de novo. Na minha perspectiva, é para nos apequenar. Porque para quem não está acostumado com essa atmosfera, qualquer coisinha que eu faça, eu domino aquele ser. Que eu assusto ele um pouquinho, mas se a gente se acostuma a essa atmosfera, se a gente mergulha nela, a gente cria um corpo resistente, um corpo preparado para a luta. Enfim. Continua lendo. Então, a nossa realidade é um mundo cada vez mais impensável e incognoscível, em que desastres iminentes, alterações climáticas ou pandemias, causadas ou não pela máquina da existência humana, aproximam inexoravelmente o planeta daquilo que o filósofo Eugene Tucker chama de um mundo sem nós. Este mundo especulativo é um bestiário de formas de vida impossíveis que não podemos conhecer, descrever ou interpretar, e é por isso que a mente sempre se esforça para retornar a um território com regras conhecidas pela razão. Muito potente. Muito potente. Uau! Foi muito impactante e foi interessante que eu vi exatamente, ele fala aqui das pandemias, isto foi antes da pandemia. Eu vi esta exposição no verão antes da pandemia, de rebentar a pandemia do Covid. E, portanto, acho que os artistas têm esta visão a longo curso, né? Há uma antevisão do que vem. E eu acho que ele captou muito bem esta ideia que tu falas, não é? Para já porque somos capturados pelo poder político através da dor, não é? Ou da fuga à dor, ou da dor, somos manipulados através desta questão, não é? Somos mais manipulados pela fuga à dor do que pela dor. Sim. Porque a dor já é o extremo da manipulação. Uhum. Agora, a fuga à dor é um aparelho que ninguém nem percebe. Não é? E jogaram muito, se formos a ver. O Ocidente está na fuga à dor, completo. A correr contra a dor de uma maneira... Nós estamos de tal forma numa rota de fuga, porque nós pressentimos que ela vem. Tem que vir. Mas não queremos acreditar. E então o nosso poder político está a jogar com isto a um nível quase inacreditável, não é? Nós vemos pelas escolhas políticas que têm sido feitas que é isto que estão a fazer connosco. Não é? Na Europa. O que sempre fizeram, não é? Desde os gladiadores, desde as arenas, de tudo isso. É um modo de manipulação do poder sobre o ser. E aí, a anestesia, ou por impotência, ou por ganância,
ela vigora nos modos de ser das gentes. Por isso que a gente aqui vive dizendo, por uma estética da vida viva, porque a estética, ela é a contraposição da anestética, da anestesia. Então, para a gente se manter numa estética da vida viva, não é colocar figurinhas, né? Rendinhas no fundo da transmissão. Não, a estética é esse acordado para uma vida que não é qualquer vida, é uma vida viva, que não se apequena diante dos aparelhos que nos querem manipular. Sim, eu também, é interessante o que estavas mesmo agora a dizer, porque me fez lembrar exatamente essa questão de que eu há uns tempos, já não sei há quanto tempo, li um jornalista que dizia que as correntes New Age são as novas formas de apequenamento das populações. E é muito o que estás a dizer, porque de facto, e eu também sempre fui muito avessa a essas ideias, porque sempre vi ali uma forma de nos agarrarem de alguma maneira, não é? De nos apequenarem, de nos não nos deixarem florescer, não é? E no fundo é isso, apesar de vermos como os frutos nascem dos outros frutos apodrecidos, a árvore nasce dos outros frutos, e os frutos apodrecidos são a vida de muitos mosquitos que vão polinizar não sei o quê, não é? As larvas comem também os frutos e modificam o solo, preparam o solo para as novas sementes. Há toda uma série de vida que acontece à volta do fruto apodrecido. Mas essa ideia de renascimento é uma ideia que nos corta, não é? Que nos amarra a uma esperança. Eu digo que nos apequena, porque digamos assim, o cerne da produção de uma transcendência, de uma metafísica. Esse sempre novo, esse rebrotar, tira a força do enfrentamento do possível. Não é? Por quê? Porque sempre vai nascer novamente, vem a semente. Mas o que é importante na minha perspectiva? Que a gente saiba fazer um acoplamento. Porque na morte tem também o devir morte. O devir morte, ele é potente. Ele não é, digamos assim, transcendente. E trazer esse pensamento do devir, ele nos ajuda a não cair na cilada do gratiluz, como a gente chama aqui no Brasil, gratiluz. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo vai ser bom, tudo... Não. É outro lugar, sabe? É uma outra frequência. É um outro lugar de produção de vida, que é uma vida que a gente já trabalhou muito aqui, né? Com e contra. É uma vida com morte, é com dor, é com real, é com sujeira, é com limpeza, é com vida, é mescla. E não uma higienização produzida por uma ilusão de um renascimento. Eu não sei, pelo menos eu vejo dessa maneira. Sim. Ora, coloca lá o slide. No slide aparece aqui, ó. Tá vendo só a carinha dele? Mas a gente vai colocar. Esse é o artista? Este é o artista, é. E é pena que esta entrevista é em espanhol e está traduzida para inglês. Mas espanhol dá para a gente ir. Mas espanhol também está bem. Muito bem. Mesmo ele é de Barcelona?
E eu não sei de onde é que ele é, não. Mesmo um espanhol de lá, dá. Olha só. Então, Assim? é assim. Então, trouxe uma das minhas séries favoritas aí com uma frase também do Albert. Então diz assim: é certo que, aparentemente, lá por ter visto 100 vezes o mesmo ator, nem por isso o conheço pessoalmente melhor. O sentimento do absurdo pode esbofetear qualquer homem, ou qualquer ser humano, à esquina de qualquer rua, em si mesmo, na sua nudez desoladora, na sua luz sem esplendor, é inapreensível. E eu trouxe essa imagem desta série, eles fizeram este cartaz. Esta série é o Battlestar Galactica. Sabes que eu adoro. Não assisti, nem sei qual é, nunca vi. Eu adoro ficção científica. Então este foi um remake de uma série dos anos 50 ou 60 ou 70, olha, não sei, mas foi um remake. E eu achei o remake espetacular. E ele ainda está no streaming, ainda dá para ver. Fala de novo o nome? Battlestar Galactica. Então é muito interessante porque qual é a história desta série? É que o ser humano, nós, no planeta Terra, somos descendentes de outros seres humanos que vieram em êxodo do seu planeta. Então, basicamente, estes que nós vemos aqui na série são os que estão em êxodo, que saíram, destruíram o seu planeta e estão à procura de outro que vai ser a Terra. Só que o problema é que quando nós chegamos a meio da série percebemos que todos eles são clones ou máquinas. Nenhum é original. Que bom! Nenhum é original. E um dos clones mais interessantes é essa mulher que nós vemos aí de vermelho. Ela é absolutamente incrível na série, é uma personagem incrível. E depois há 5 clones principais, ela é um deles, depois há outros 4, que no fundo movimentam todas as forças para que aquela população que está na nave chegue à Terra, porque senão eles iam se matar pelo caminho. E eles fazem todas as movimentações de forma a que aquilo resulte. De uma maneira quase inconsciente também, porque ela era um robô, um clone, ou já o que era, já estava contra os seres humanos, mas às tantas, quando chega à Terra, já é ela a primeira Eva. Portanto, aquilo é toda uma história à volta daquilo. E eu trouxe essa imagem porque, no fundo, eles colocaram os atores como a última ceia do Leonardo da Vinci, não é? Estão nas mesmas posições e ela está no centro, não é? Está como figura principal, porque de facto ela foi assim o pilar, digamos assim, do renascimento da humanidade. Então é muito interessante porque ela era uma figura muito ambígua dentro da série. Ela era muito ambígua e havia uma cota de absurdo também nas suas ações, naquilo que ela imaginava, naquilo que ela fazia, na forma como ela se envolvia com os outros. Então trouxe porque achei que tinha relação com esta questão do absurdo. O absurdo, para mim, está nas pequenas coisas também. Não está só naquilo que é evidente, que já vamos ver, mas às vezes o absurdo está nas pequenas coisas também. E é nessas pequenas coisas... Falar só um pouquinho mais desse absurdo, para a gente evitar um entendimento daquela coisa assim, o que nos une e nos separa, que é a nossa língua portuguesa. Então, o que para nós pode ser o absurdo, talvez no idioma português de Portugal seja outro absurdo. Então, você falar só um tiquinho mais desse absurdo para a gente ir para o próximo slide, já com isso bem resolvido. Então, eu acho, para mim, não é? Para mim, o absurdo é
aquele momento que eu não entendo, que eu não percebo, que eu não reconheço como real. Então o absurdo é muitas vezes, e por isso é que ele se mistura com a dor, porque a dor é um momento que nos retira quase do nosso dia a dia, não é? Do nosso modo de vida, do nosso real, daquilo que nós entendemos como real. Então o absurdo vem e é esse momento que nos diz, que nos faz não reconhecer, não é? Que nos provoca um não reconhecimento, não é? Entendo. Porque aqui no Brasil, quando eu falo, isso é absurdo, é uma mistura de um não reconhecimento com uma indignação. Isso é um absurdo, onde já se viu fazer uma coisa dessas? Mas o que você está querendo trazer, que é um deslocamento do real, que é um lugar que onde as nossas programações intelectuais elas não se colocam, não são possíveis. É um momento que a gente, na esquizoanálise, chama-se do momento do esquizo, ou seja, as faculdades intelectuais, a coesão, a coerência, os significantes, os significados, eles desaparecem por um momento e nos deslocam completamente. Por quê? Porque não tem idioma para esse momento, não tem palavra nenhuma, é um sem lugar. É o acontecimento. Então, tem até uma técnica na esquizoanálise chamada esquizodrama, onde você desloca o real para produzir esse momento que você chama de absurdo, para que esse acontecimento abra-se para outras configurações, onde aquilo que vinha acontecendo já não consegue seguir em frente. Então, é uma técnica também terapêutica, esse deslocamento. Muito bem, muito bem. Eu não tenho esse conhecimento para explicar. Não entendi. Eu não tenho todo esse conhecimento que tu tens. Não, mas não é questão de conhecimento, é questão de usar de palavras outras para aquilo que é usar outro repertório. Eu acho isso genial. Outro repertório que não para falar de um fenômeno que é real. Esse fenômeno é real. Você pode usar o repertório, por exemplo, da esquizoanálise para falar dele, mas você tem outros múltiplos repertórios para descrever um fenômeno. O fenômeno é o que você traz. Eu, claro, olho para o fenômeno e uso o meu repertório. Você olha para o fenômeno e usa o seu repertório. Não é questão de conhecer ou não conhecer, é uma questão mesmo de repertório, né? de lugar de conhecimento. Muito bem. Você vem da história e da arqueologia e eu venho do mundo. Não vou me enquadrar em lugar nenhum, mas eu venho daí da rua ou da casa, de algum lugar. Mas são repertórios, claro, que a gente frequenta, sistematiza, utiliza como dispositivo, justamente para criar esse corpo vibrátil diante do mundo, e não um corpo anestesiado. Enfim. Pois, porque agora que tu, no fundo, trouxeste tudo isso, fez-me pensar também e fez-me consolidar aquilo que eu estava a pensar. Porque quando eu penso no absurdo, é claro que ele pode ter uma carga de indignação, não é? Como ele
é um acontecimento que quebra a regra e ele pode gerar essa indignação. Mas ele também pode gerar muitas outras coisas, não é? E o que eu trouxe foram as outras coisas, porque não me centrei na indignação. Não, eu estou falando do absurdo como é usado no senso comum, não tem a ver com o que eu falei. Sim. A palavra absurdo, aqui no Brasil, se está sempre associada a essa expressão, isso é um absurdo, a essa indignação. Não tem nada a ver nem com o que eu falei sobre esquizoanálise, nem com o que você trouxe. Por isso que eu fiz questão de marcar o que o lexo absurdo quer dizer para você, para descolar o nosso ouvinte, o nosso internauta desse lugar de pensar que a gente está falando de uma palavra como é usada aqui no Brasil. Ai, agora cachorrinho. Sim, e só para terminarmos e passarmos ao outro slide, pois fizeste muito bem, porque a verdade é que como eu não venho de filosofia e vim de história e comecei a ler outros livros assim no meio da minha vida, sem ter as ferramentas necessárias, o repertório necessário para perceber, quando lia absurdo, também o entendia assim, como no senso comum, como os brasileiros entendem, como nós também entendemos, os portugueses também entendem assim, é o comum, não é? Absurdo é algo que não faz sentido, logo cria indignação, não é? Mas realmente o absurdo que é falado no mito de Sísifo é outro. É um absurdo que tem mais a ver com o conceito de absurdo da filosofia. Sim, é outro. É importante a gente marcar território, porque não há nenhuma palavra dita pelo filósofo, pelo escritor, que a gente pode já pegar de pronto. A gente tem que sempre dar uma escavadinha nela, na sua arqueologia e na sua genealogia, para usar os seus próprios instrumentos, né, de conhecimento. Então passa lá o slide para o outro. Então ele diz assim também, trouxe essa pintura renascentista do Tiziano, que representa o Sísifo, não é? Porque isto tem a ver com o mito do Sísifo, que era aquele ser que foi castigado pelos deuses e que transportava a pedra, eternamente transportava uma pedra até ao cimo da montanha, quando chegava perto do cimo da montanha ela caía. Eu e todos os seres do contemporâneo. Constantemente a trazer a pedra. O mito do Sísifo ele é muito importante para o entendimento do que nos acontece. Sim. E do aparelho capitalístico que nos apequena, que nos sobrecarrega. É muito importante, mas vai em frente. Sim, e que ele trouxe a ideia do trabalho inútil, do trabalho que nos exaure a nossa energia, que nos transforma em quase nada, enfim. Então eu vou ler aqui também uma parte do livro. Darmos-nos conta de que o mundo é espesso, entrever a que ponto uma pedra é estranha, nos é irredutível, com que intensidade a natureza, uma paisagem, nos pode negar. No fundo de toda a beleza, jaz qualquer coisa de inumano. E essas colinas, a doçura do céu, esses desenhos de árvores, eis que nesse mesmo minuto perdem o sentido ilusório de que os revestíamos, agora mais longínquos do que um paraíso perdido. A hostilidade primitiva do mundo, ao longo de milhões de anos, regressa até nós. Por um segundo deixamos de compreender esse mundo, visto que durante séculos dele só entendemos as figuras e os desenhos que lá punhamos antecipadamente e que, de hoje em diante, só nos faltam as forças para utilizar tal artifício. O mundo foge-nos porque se transforma nele próprio.
Este texto é do Mito de Sísifo, é do Albert. Tá bom. É do livro, porque eu depois optei por usar só o livro misturado com a exposição, com o quadro, enfim, com esta pintura. Porque ele, no fundo, define aqui este absurdo, este sentimento do mundo, não é? Do mundo que eu gostei muito desta parte. A hostilidade primitiva do mundo ao longo de milhões de anos regressa até nós. Claro que eu não vejo o mundo como hostil, mas de alguma maneira, às vezes, essa hostilidade vem até nós. E que somos muitas vezes nós que a fazemos, através de todo o massacre que construímos e que temos feito, já vamos ver à frente. Mas no fundo, como estamos aqui neste mundo, sentimos essa hostilidade e ela embate contra nós, não é? A vida é difícil e então ela embate, essa dificuldade embate contra nós, não é? Você sabe que tem um lugar aí que eu ainda não consigo falar muito sobre ele. Porque, na verdade, assim, o que eu percebo é que há uma camada de dever ser na nossa interpretação de mundo que nos faz fugir do real. Não sei se dá para entender. É como se o mundo devesse ser dessa maneira. Como não é? E aí, essa ilusão de mundo que nos permeia, a todos nós, seres, ela é distinta do mundo mesmo. Por exemplo, quando eu olho para o mito de Sísifo, com a minha pesquisa, que eu estou aqui pesquisando como é que a gente, eu queria regressar um pouquinho. Essa pedra, essa finalidade, essa teutologia, é quem determinou lá para subir. Esse peso, será que não é o próprio corpo dele? Então, eu fico fazendo essa ginástica, tentando encontrar, no próprio mito, as linhas de fuga. Uhum. Como é que a gente encontra sentido nesse mundo que não tem um para quê? Não tem um porquê? Não tem uma razão? Porque se a gente inventa razões, se a gente inventa paraquês, se a gente inventa objetivos, colocar a pedra em cima da montanha, se a gente faz isso, claro que a gente vai se apequenar diante disso. Mas se a gente encara a pedra como parte do processo de existência e o movimento de para lá e para cá, a própria vida, sem as ilusões de paraquês, idealidades ou objetivos, chegar lá ou não. Se a gente não se apequena direito, não é parar de mexer com a pedra, não. A condição do mito é essa. Você se movimentando, carregando uma pedra infinitamente. E aí, vamos nessa, né? Vamos encarar isso. Essa é a condição humana. Então, eu ainda não sei lidar com esse, mas eu quero encontrar um lugar aí que eu possa dizer, é ruim, é péssimo, e é isso mesmo. E não me apequenar diante disso, achando que deveria ser diferente. É ruim, deveria ser bom. Não, é assim, é incômodo. Acho que é a vida no campo, acho que isso tudo é produção de vida longe da terra. Porque quem vive na terra sabe que é um porre viver. Mas que é no porre de viver, que tem que cuidar da terra, que plantou e o tomate apodreceu. Tudo isso tem que continuar, é assim mesmo. É nos entremeios, nos intervalos, que está a potência do viver. Que é carregando a pedra,
que é esse lugar. Enfim, não sei dizer. Não, disseste muito, é isso, eu também acho isso. Quando estavas a falar e falaste na pedra, eu pensei, pois, claro, tudo depende de como nós virmos o que é a pedra, como nós entendemos a pedra. E o objetivo, né? Claro. Dessa caminhada. Se tem um objetivo imaginário fixo, sim, colocar a pedra sobre a montanha. Sim. O que é montanha? Quem nos deu a bem, gente, vamos pensar um pouquinho nisso. Não é só olhar para o mito. Quem determinou? Foi o tal do Zeus que determinou que ele deveria ir para lá? Desconfie! Sim. Desconfie! E depois essa questão de, claro, nós vivermos, e eu sobretudo, tu vives menos, mas eu vivo na cidade, não é? E a vivência no urbano é um deserto. É viver no deserto. E isso causa uma náusea permanente. Então, esta ligação, se calhar para mim, é mais imediata com o absurdo, porque de facto eu estou permanentemente nesse deserto. Então, isso vem logo como uma realidade. E aí voltamos na origem dessa bagunça toda. O desligamento do ser da terra, os cercamentos das terras, a privatização da terra, a exclusão da terra, a formação de indústrias e aí mão de obras, empilhar pessoas para servir das máquinas da indústria. Enfim, gente, não tem jeito. Não, a gente está mergulhada nos processos e a gente vai para um lado, vai para o outro, vai para outros modos de subjetivação que o capitalismo nos coloca, eles não são ultrapassáveis nesse modelo de organização social que a gente está. Por isso que os movimentos da nova era se dedicam tanto a produzir outros modos, mas, ao fazer isso e serem capturados pelo capitalismo, eles ajudam a acalmar, a dar gratidão. Sim. São tornam-se uma outra face do capitalismo e não uma verdadeira ação contra o capitalismo, não é? Então, ora, coloca lá um dos últimos slides, o que acho que nem sei se é o último, é o penúltimo. Então, eu escolhi aqui esta imagem, que é de uma série que eu estive a ver e que já vi o final da terceira temporada, que foi a semana passada. Então, está assim no top não sei quantos das séries mais vistas. E é uma série de terror, chama-se From, A Origem do Mal. Ai, você frequenta os lugares sem nunca que eu assisto uma série de terror. Assim, foi a primeira coisa de terror que eu vi na minha vida, porque eu fujo sempre ao terror. Não gosto nada de filmes de terror. Eu assisto terror todos os dias, mas não é ficção. Pois, não precisamos de mais terror. Eu vejo bebês em pedacinhos que são... Hoje mesmo eu vi um corpo todo retorcido, pendurado, de ponta cabeça. Enfim, a minha série de terror tem um péssimo roteirista. Tem. É excesso, sabe? Excesso de destruição, de maldade, de mal. Não tem condições. Enfim, siga em frente. É verdade. E eu tive quase para trazer uma imagem do terror real. Não é? Que não era preciso procurar muito. Aí a máquina ia nos tirar do ar, porque terror de ficção pode, terror real não. E então eu trouxe essa imagem desta série, porque qual é a história desta série? É que uma série de pessoas de vários pontos geográficos da América, de repente, quando estão a fazer uma viagem, vem uma árvore na estrada e quando tentam voltar para casa, vão todos dar à mesma aldeia, à mesma vila.
E nessa vila, que é num espaço e num tempo que eles não conseguem definir, eles aprendem muito rápido que o terror existe. Então o que é o terror? São monstros que de noite vêm para os matar. E aparecem os monstros? Aparecem os monstros. São pessoas, os monstros são, primeiro têm a figura de humanos, mas depois quando matam os humanos, transformam-se assim, têm assim umas transformações na face, umas garras, umas coisas. Ai, socorro! Mas o que é engraçado na série é que quando eu estava a ver essa série eu percebi que para quem vive o terror real, vive no absurdo permanente. A vida deixou, não é, de fazer sentido. Como é que um ser humano que vê todos os seus familiares morrer, desfeitos, não é? Não morreram de doença, morreram desfeitos por bombas, por soldados, por seja lá pelo que for. Como é que essas pessoas conseguem sobreviver a esse absurdo? Eu tenho me feito essa pergunta o tempo todo. Eu não consigo perceber. E aí eu tenho colecionado, sabe? Vários filmes e imagens. Nas tendas, por exemplo, onde faz o canteirinho, onde arruma, varre, limpa, organiza. Agora está chovendo muito, aquela chuva torrencial, preservando uma coisinha. Eu tô em busca dessa qualidade que eu tenho chamado dessa dignidade, do mistério da dignidade. Da onde vem essa dignidade? Já não é mais nenhum preceito moral exterior, mas tem uma dignidade, sabe? Enfim, tenho vivido um pouco esse lugar aí que você está me mostrando. Então eu trouxe a imagem da série porque neste episódio, nesta imagem, no fundo é quando se dá um massacre, é amanhã após uma noite em que os monstros apanharam inúmeras pessoas, mataram quase a aldeia toda ou a vila toda e só restou este rapazinho que tu vês aí no primeiro plano. Há um outro lá atrás, mas o outro é uma espécie de fantasma, não é ser humano. O único ser humano vivo foi esse rapazinho que sobreviveu ao massacre das pessoas todas, da mãe, da irmã, não sei o quê. E essa série fez-me pensar como é que os roteiristas trabalharam esta questão da sobrevivência das pessoas perante o absurdo permanente. E, no fundo, parecia que as pessoas se desligam do absurdo e durante o resto do tempo vão fazendo o que tu dizes. Organizam, limpam, vivem, comem, dormem. E já sabem que à noite vêm os monstros. Mas essa resposta tenho-me questionado muito sobre essa questão. Até que ponto, não é? Até que ponto a sobrevivência depende do desligar e não de o ligar. Ou seja, até que ponto... Porque a resposta fácil é dizer que desligamos o interruptor, não é? A resposta fácil é dizer, pronto, a gente faz de conta que não acontece. E continuamos a viver. Mas será que é assim? Será que é isso? Então, eu me pergunto isso muito. Até que ponto é alienação ou valorização da vida? Isso. É o limiar, sabe? Não tem como a gente responder isso no genérico. Pois, se calhar não. Mas, na minha perspectiva, quero crer, não sei, mas quero crer que a vida é mais. Então, não importa o aparelho destruidor
A pessoa foi... Eu peguei esses dias uma cena de um prédio todo destruído, que a pessoa organizou seus vasinhos de planta, pintou a parede de amarelo, organizou seus vasinhos de planta ali. Eu penso que é o manter a dignidade. Vou fazer o que eu acredito. Vou fazer aquilo que eu posso fazer, independente da destruição dos monstros que virão. Os monstros que virão não me transformarão num monstro. Continuarei regando as plantas. Continuarei cuidando da roupa. Quantas e quantas mulheres no território destruído estendem um varal, penduram as roupas? Porque o cotidiano, a vida, ele é por si. Mas eu não sei se isso é alienação. Eu acho que pode ser para uns, mas para a grande maioria do que eu vejo todos os dias, é a afirmação da vida. O bebê precisa comer, a roupa suja. Você vai fazer isso de que maneira? Como os monstros? Quer dizer que porque existem monstros, você será o monstro? Sei lá, eu fico pensando nisso praticamente o dia todo, todos os dias. Sabe, o limiar do que é alienação e do que é potência de vida. Sim. É um limiar muito... Sabe, é aquela imagem do Nietzsche. O ser humano, nesse fio estendido, sabe, entre o abismo. Eu acho que é isso. Bem, enfim. Estou atravessando o seu tema aqui. Não. Acho que estás no tema. Pronto, e no fim trouxeste a imagem, ora passa para o final. Você leu essa... Não li, não. É importante. É importante. Tudo está ordenado para que se instale essa paz envenenada que resulta da negligência, do sono do coração ou das renúncias mortais. Que também é do mito de Sísifo. Então, mas olha só. Eles combinaram de nos matar, como tem uma autora maravilhosa aqui do Brasil diz. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. É isso. Ufa! Western, não é? Westworld. Agora já nem está no streaming, que eles acho que tiraram a série do streaming. Isso é muito revelador, como esta série tinha assim muito por onde pensar e muito caminho a percorrer, que acho que os roteiristas ou a empresa que distribuía retirou, ela não está em lado nenhum, eu já procurei em todo lado, só se estiver nos sites piratas. E eu trouxe essa imagem, não é? No fundo do robô que na consciência de si mesmo, não é? Tem consciência que habita um deserto, não é? Que habita este deserto feito da mesma matéria que ele mesmo, não é? Os prédios são feitos de metal, tal como ele. E no fundo, acho que foi esse o nosso tema, não é? Em que nós navegamos entre o que estávamos a falar, não é? Entre a consciência e a alienação. E a linha que separa, não sabemos onde está. Olha, não sei. Sabe, toda vez que eu mergulho nos existencialistas, me vem Nietzsche quase sempre mais, né? Porque temos que falar dele um dia, trazer aqui. Ele é um existencialista que encontra uma linha de fuga. Porque o existencialista, ele ficou.
Ele ficou nesse lugar, é importante, mas a gente tem que passar por eles. E o Nietzsche, ele fica, mas ele aponta uma linha de fuga, né? Então, eu fico pensando nesse deserto, porque a Nietzsche tem assim, quando a gente olha demais para o abismo olha de volta para nós. Então, cuidado com os existencialistas. Ai, socorro, querida. Hoje passamos todas as nossas condições. Foi por ser o fim, foi por ser o último deste ano. É isso mesmo. Só que eu acho que nós vamos começar o ano com ele. Porque eu acho que ele vai ser lá em fevereiro. Então, feliz ano novo, pessoal! Olha só, quem nos acompanha sabe da nossa luta. Vamos fazer as palavras finais para eu colocar a nossa vinhetinha de encerramento. Pode falar. Então, obrigada a todos e a todas que nos têm acompanhado, e o encontro é tudo que eu desejo. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Esse tema, com as roçadeiras, o ventilador ligado, porque está impossível o calor, mais um carro que no meio da nossa gravação encalhou aqui numa montanha e ficava tentando subir. Mas a cachorrinha, vou ter que deitar para dormir um pouco. Ai, querida, nossa, opa, deixa eu desligar aqui. Olha só,